Olá, eu me chamo Maurício Santos e hoje eu vim aqui representando os meus colegas do curso de Bacharelado em Administração pelo Instituto Federal do Maranhão, campus Santa Inês, para falar para vocês um pouco sobre o comércio exterior brasileiro e suas características principais. Esse vídeo faz parte da grade de atividades remotas da disciplina de Comércio Exterior ministrada pelo professor Cláudio Figueiredo. O objetivo aqui é o de explicar o que é comércio exterior, a estrutura atual do comércio exterior brasileiro, o comércio exterior brasileiro e seus benefícios, assim como os desafios enfrentados durante esse período de pandemia do Covid-19. Inicialmente, devemos entender do que se trata de fato o comércio exterior e, em específico, o que é comércio exterior brasileiro. Para isso, a gente deve entender a diferença que existe entre comércio exterior e comércio internacional. Para tanto, entende-se que comércio exterior é a relação comercial que o seu país tem com outro país ou algum bloco econômico, enquanto que comércio internacional diz respeito à relação comercial entre vários países, onde é regulamentado pela OMC, ou seja, a Organização Mundial do Comércio. Quanto ao comércio exterior brasileiro, quem regulamenta essas práticas comerciais é a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. E claro que atendendo às normatizações da OMC, visto que é a figura mundial reguladora do comércio. Vale ressaltar que essas relações comerciais internacionais passaram a se estreitar em função do surgimento dos blocos econômicos. Dando continuidade, devemos então analisar a estrutura atual do comércio exterior brasileiro, que caracteriza-se principalmente por ser descentralizado. Portanto, não existe um ministério que detenha o poder exclusivo para se tratar desses interesses comerciais, como, por exemplo, o Ministério de Comércio Exterior. Por ser descentralizado, existem áreas de atuação exclusivas, onde pastas, órgãos, autarquias, secretarias e departamentos estão inseridos nesse processo, onde atuam de forma direta e indiretamente no comércio exterior. Aqui no Brasil, a gestão se dá por áreas de competências, como política de comércio exterior, política fiscal, política financeira, políticas bilaterais de relações internacionais, entre outras. Entre os órgãos mais importantes dessa gestão comercial exterior, podemos citar a Receita Federal do Brasil, que tem a atribuição de execução das políticas monetárias e fiscalização do comércio exterior brasileiro, a Secretaria de Comércio Exterior, que cuida do controle comercial e administrativos do comércio exterior brasileiro, ou seja, normatiza, supervisiona, orienta, planeja, controla e avalia as atividades comerciais de acordo com as diretrizes da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, que também é outro órgão da gestão do comércio exterior brasileiro. Então, a Câmara de Comércio Exterior tem por objetivo a formulação, a adoção, implementação e a coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços. E temos ainda o Banco Central do Brasil, que é o guardião da moeda interna e externa no Brasil. Empresas que atuam, por exemplo, com o câmbio, são controladas pelo Banco Central do Brasil. Por exemplo, a compra de moeda em algum banco do Brasil é controlado pelo Banco Central do Brasil. Então, o tripé do comércio exterior brasileiro, que opera diariamente nos processos de exportações do nosso país, pode ser definido como a Secretaria da Receita Federal, com o controle do tributo aduaneiro, a Secretaria do Comércio Exterior, com o controle administrativo e política comercial, e o Banco Central do Brasil, com o controle monetário e do câmbio. Além desses, temos também o Ministério das Relações Exteriores, que atua no marketing externo, voltado para a promoção e divulgação de oportunidades comerciais no estrangeiro, pelos setores comerciais das embaixadas e consulados brasileiros no exterior. Atua de uma forma diplomática na coordenação de acordos comerciais entre o Brasil e outros países, ou seja, promove o estreitamento das relações comerciais entre o Brasil e os demais países de interesse comercial.
A estrutura da SECEX, a Secretaria do Comércio Exterior, ela é departamentalizada por assuntos específicos, como, por exemplo, o Departamento de Negociações Internacionais, o qual tem a função de elaborar estudos e análises de mercados, bem como para subsidiar as posições brasileiras nos diversos foros negociadores internacionais, inclusive da OMC. Vale ressaltar também que, dada a natureza do produto ou pela finalidade da operação, existem também os órgãos anuentes, os quais são credenciados para auxiliar no controle especial, para fins de licenciamento, de importação ou exportação, como por exemplo o Ministério da Saúde, que emite uma autorização prévia para plantas das quais se possam extrair substâncias entorpecentes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, também, que emite o certificado de padronização para produtos hortícolas, frutas, fumos, mármores, algodão, arroz, cacau, entre outros. Diante disso, iremos analisar agora os desafios enfrentados pelo comércio exterior brasileiro durante esse período de pandemia do Covid-19. De acordo com um artigo publicado em janeiro deste ano pela Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior, que é a Abracomex, a importância do comércio exterior no país é fundamental para o progresso de nossa economia. Importância essa que é fundamentada em seu objetivo, que é o lidar com a compra e venda de produtos e tecnologia dentro e fora do Brasil. As fronteiras entre os países se estreitaram cada vez mais com a crescente globalização e a consolidação da internet. Esses laços permitem uma dinâmica favorável para a movimentação de mercadorias pelos países. O dinamismo do mercado exterior proporciona, então, um comportamento promissor no cenário, pois incentiva novos empregos e o movimento da balança comercial, o que permite um crescimento na economia do país. Vale ressaltar que o PIB, o Produto Interno Bruto do país, é influenciado diretamente pela área do comércio exterior, sendo este um dos mais importantes e relevantes indicadores que refletem a atividade econômica, em nosso caso, do Brasil. Por causa da pandemia, assim como várias outras economias afora, a nossa também teve uma retração. São mais pessoas em casa, com um cenário incerto de faturamento, com perspectivas também ainda incertas. Com menos circulação de gente e dinheiro, o mercado local tornou-se menos atrativo. Por outro lado, o mercado externo mostrou-se bastante atraente. Um dos fatores que mais pesaram para isso foi a variação cambial, ou seja, a alta do dólar faz do Brasil uma alternativa mais interessante para compradores de outros países. No entanto, não podemos generalizar quanto a esse interesse, pois apenas alguns produtos se mostram mais em conta na visão de muitos compradores. Dados coletados de um artigo publicado em junho deste ano pela Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior, a Abracomex, retrata que entre janeiro e abril deste ano, 2020, por exemplo, 67% das exportações do Brasil foram de commodities. China, Estados Unidos e União Europeia seguem comprando, mas apenas em alguns segmentos. A ampliação não ocorreu apenas com a China, que é o nosso maior parceiro econômico. A maioria dos novos compradores estão localizados no continente asiático. Ampliamos ainda o mercado com o Egito, a Indonésia e a Argentina. Os principais produtos são voltados para a agropecuária, como por exemplo a soja, carne bovina e de frango, milho e algodão. O maior produto exportado é a soja. Nos primeiros meses de 2020, o produto já faturou 6,2 bilhões de dólares. Em relação à nossa relação comercial com a Argentina, segundo dados coletados da SECEX, ou seja, da Secretaria de Comércio Exterior, o Brasil vendeu 39 mil toneladas de bananas a países do Mercosul entre janeiro e junho de 2020. O volume é 31% superior ao que havia sido registrado em igual período no ano anterior, e a Argentina foi responsável por 56% das compras. A alta na exportação de bananas do Brasil para o Mercosul tem como principal razão o problema nas safras de Bolívia e Paraguai em 2020. Além disso, a pandemia causou um recuo na negociação dos produtos brasileiros com países da Europa, o que gerou um excedente a ser comercializado no âmbito continental.
Considerando o primeiro semestre, as vendas de bananas do Brasil para a Europa tiveram um recuo de 7%. A Abracomex ainda menciona que entre maio de 2019 e maio de 2020, as vendas do Brasil para a Ásia cresceram 27,7%. Mas apesar do crescimento na exportação, as exportações do Brasil para a China tiveram uma queda de 57,3%. No segmento de viagens, em receita líquida, a queda chegou a 91% no Brasil. Segundo o Banco Central, a desvalorização da moeda também influencia nesse aspecto. O real, então, sofreu uma depreciação de 37% nos últimos meses, o que agrava bastante essa situação. Então, de modo geral, queria encerrar esse vídeo enfatizando a vocês que o comércio exterior lida diretamente com o mundo dos negócios. Isso, é claro. Os processos de importar e exportar não admitem pausas. A propósito, o diferencial está em encontrar as melhores oportunidades e estratégias de compras e também de vendas. E além disso, a título de conhecimento e curiosidade, para aqueles que, através da disciplina de comércio exterior, foi despertado o interesse pela área, queria dizer, fundamentado em alguns artigos publicados pela Abracomex, que o mercado de trabalho no Brasil garante diversas oportunidades para aqueles que se interessaram pela área. E, segundo essa mesma publicação, não necessita tão somente de conhecimentos técnicos na área de comércio exterior, mas também algumas outras habilidades que vai envolver áreas de atuação, como por exemplo, da administração, economia, relações internacionais, logística, entre outras áreas de atuação. Então, eu encerro aqui esse vídeo dizendo a todos que existem sempre leques de oportunidades. Então, cabe tão somente a cada um de nós construir o nosso próprio sucesso. Então é isso, eu agradeço de verdade pela atenção de todos e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, muitíssimo obrigado.